Deixa eu ver. Pronto. Valendo. Está valendo. Aula valendo. Análise textual. O que é isso? Qual a importância de uma aula dessa? Pois bem, análise textual trata de analisar um texto e tentar extrair do texto as informações implícitas e explícitas. Ou seja, informações explícitas têm a ver com a compreensão do texto. As informações implícitas têm a ver com a interpretação. Professor, compreensão e interpretação são as mesmas coisas? Não são as mesmas coisas? Como assim? Tem que fazer a diferença. Eu sempre achei que fosse igual. Muita gente acha que é igual. E é exatamente por achar que compreensão e interpretação são as mesmas coisas que as pessoas erram. Quando se deparam com o texto, ficam loucas. Meu Deus, eu sou ruim nisso, eu não consigo interpretar, eu não consigo. Por quê? Primeiro, porque não lê corretamente. É o primeiro ponto. As pessoas dizem que no Brasil existe, um grande índice de pessoas com dificuldade de interpretação textual. Mas o que é que eu digo? Não é dificuldade de interpretação, não é dificuldade de compreensão, é antes dificuldade de leitura. Por não ler de forma correta, não consegue interpretar de forma correta. Isso é fato. Como o indivíduo não consegue ler de maneira correta, consequentemente, ele não consegue fazer a interpretação. Ninguém interpreta, ninguém compreende aquilo que não consegue ler. Quando a pessoa lê gaguejando, lê atropelando as palavras, atropelando a pontuação, a acentuação, consequentemente, ela não vai entender. E, consequentemente, vai errar a questão. O que é uma questão de interpretação ou de compreensão? Por que é que as pessoas erram? Porque não entendem o enunciado da questão. Eu tenho o enunciado que é preciso entender para que eu possa buscar a alternativa correta, quando é uma questão objetiva, quando é questão de marcar. Eu preciso entender o que diz a pergunta, senão eu não vou encontrar a resposta certa. E é aí que as pessoas erram. Não é nem lá pelo texto. Algumas perguntas, né? Elas nem precisam que o cara vá ao texto, que o cara volte ao texto. Somente pelo enunciado, o indivíduo já consegue responder a questão. Dica: minhas provas sempre têm metade da pontuação atribuída a um texto e metade à gramática. Vocês sabem disso. 10 questões, por exemplo, 5 são referentes ao texto, compreensão e interpretação, e 5 do assunto que a gente vê na sala de aula, né, da gramática. Pegou a próxima prova, de português ou de qualquer outra prova, falando do exemplo da minha particularmente, não leia o texto. Eu falo isso nos meus cursos. Não leia o texto. De cara, não leia o texto. Claro, você vai ler o texto depois. Mas primeiro, você vai lá para a questão 1 e lê o enunciado da questão. Pega essa dica, principalmente quem vai fazer IF aí. Pega essa dica. E quem vai fazer qualquer prova. É para qualquer prova isso aqui. Você lê o enunciado da questão. Quando você lê o enunciado antes de ler o texto, que tem ali uma página inteira, você ganha tempo. E você já vai ao texto, já vai buscar no texto o que pede a questão.
Diferente de você ler todo o texto, depois ir para a questão, para depois voltar ao texto. Está entendendo? Então você ganha tempo. Primeiro pegou a prova, vá para a primeira questão. Lê o enunciado da questão. Vê o que a questão pede. Aí você já vai procurar no texto com o norte. Já vai procurar no texto o que realmente a questão está pedindo. Aí você ganha tempo com isso. Está entendendo? Então a dica é essa. A grande dica é essa. Pegou a prova, vai para a questão. Lê, vê o que a questão pede, entende, interpreta, compreende, vai para o texto buscar a resposta. Por quê? Aí você volta já com a noção. Detalhe, naquelas 4 alternativas, ou 5, depende da prova, A, B, C, D ou A, B, C, D, E, 3 questões, se for uma de 5, 3 delas têm nada a ver. Aí 2 estão muito parecidas. Um detalhe ali diferencia uma da outra. Quando são 4, mesma coisa. 2 você descarta de cara e fica 2 enganchando ali. Sempre são 2 que estão parecidíssimas. Por exemplo, a letra A da alternativa, da questão qualquer, ela é certa. Aí você marca ela. Só que no gabarito está a letra B. Aí você diz, não, professor, essa letra A está certa. Tudo bem, a letra A está certa. Só que a letra B é a mais certa. Não é que a letra A esteja de todo errada. Grosso modo, a letra A também está certa. Mas a letra B é a que preenche os quesitos pedidos lá no enunciado da questão. Então, quando você entende o enunciado, você marca a alternativa que preenche, que responde o enunciado da questão. Esse é o detalhe. Esse é o grande segredo. É entender o enunciado. Ah, essa A também está certa. Sim, mas qual é que está mais certa? É A ou é a B? Ah, essa B está mais completa. Então, ela é o gabarito da questão. Prova de interpretação de texto, de compreensão textual, é isso. É a resposta mais certa. Tudo bem? Sigamos. Observe. Compreensão e interpretação são coisas distintas. Primeiro ponto. Nunca mais esqueçam isso. Por isso que, se você pegar o livro de português agora, tem lá, na atividade, compreensão e interpretação. Não é compreensão ou interpretação. Não é ou uma coisa ou outra. Não há exclusão aí. Ou interpretação ou compreensão. Não. É compreensão e interpretação. Esse e, essa conjunção aditiva. Por quê? Porque são coisas distintas. Compreensão, a compreensão de um texto é a análise, é a decodificação do que está escrito ali nele. A compreensão diz respeito ao que está escrito nas linhas do texto. Nós vamos desenvolver esse raciocínio ao longo da aula. A compreensão é algo que está escrito ali nas linhas do texto. A interpretação, nós vamos ver daqui a pouco, é algo que vai além. Mas a compreensão está ali, nas linhas do texto, nas frases, nas ideias. Ou seja, é uma análise direta, é uma percepção clara do que está ali à sua frente, do que está ali nas linhas do seu texto. Basta você ler com calma para você encontrar a resposta. Aproveito o ensejo para indicar a leitura desse livro. Né? Quem puder depois adquirir, tiver interesse em melhorar a compreensão e interpretação, o livro é esse. Ler e compreender os sentidos do texto, de Ingedorf Koch e Wanda Elias. Professor, isso aqui você vende? Não, esse é meu. Você encontra ele na Amazon. Não sei quanto é que está o preço, não. 30 e poucos reais, creio eu. Ou se subiu, não sei. Eu comprei esse em 2015. 7 anos que eu tenho esse livro, 8 anos que eu tenho esse livro. Enfim. Ah, porque eu quero um livro desse, para você aperfeiçoar. Não é essa aula aqui que vai fazer você virar um grande interpretador de texto. Mas aqui é o norte. Você pode aperfeiçoar.
Você pode se aprofundar. Você pode e deve revisar essa aula quando disponibilizá-la, a gravação, disponibilizá-la gravada, né? Você pode e deve rever isso aqui, fazer anotações, fazer exercícios, porque é assim que se aprende, é assim que se evolui. Enfim, a compreensão está ligada às coisas que estão no texto. O foco está no texto. A objetividade é presente no texto. Já a interpretação, aí já é outro papo. A interpretação está ligada às conclusões que podemos chegar a partir da ideia do texto. A partir daí, a partir da leitura, é o entendimento subjetivo que o leitor tem do texto. É mais complicado. Questões de compreensão são mais tranquilas. Por quê? Porque são mais rasas. As respostas, elas estão ali nas linhas do texto. Basta atenção na leitura e calma para conseguir responder. A compreensão, não. Aliás, a interpretação, não. Ela exige mais do leitor. Ela exige que você vá além. Luiz Antônio Marcucci, num dos seus livros, ele diz que interpretar texto é o seguinte: você tem o autor do texto, você tem o texto e você tem o leitor. Então, a interpretação é uma conversa, é um diálogo do autor com o leitor, tendo como base o texto. É você, leitor, conversar com o texto, ou conversar com o autor por meio do texto. Quando alguém escreve algo, existe ali uma intenção por trás daquela escrita. Ninguém escreve por escrever, assim como ninguém fala por falar. Assim como ninguém publica um comentário ou uma postagem no Instagram por comentar ou por publicar. Existe uma intenção por trás daquilo. Causar humor, fazer uma crítica, fazer um elogio, registrar um momento. Existe uma intenção. Então, quando se escreve, há uma intenção. E o grande desafio do leitor, ao interpretar o texto, é descobrir qual é a intenção do autor ao escrever determinado texto. Para isso, ele vai dialogar com o autor, buscando preencher as lacunas, os buracos, as brechas, os espaços que o autor deixou. Quando o autor escreve, ele tem um público em mente. Isso é interessante. Qual é o público? Público jovem, público infantil. Tem autores que só escrevem para o público jovem. Então, eles têm um público, eles têm um alvo. A mensagem deles é direcionada a um público específico. Tem, por exemplo, revistas que são voltadas para o público da classe média. E o assunto é política, é economia, enfim. Existem revistas ou blogs, por exemplo, especializados em fofocas. Há uma intenção. Vocês estão me entendendo? Então, tudo isso, quem escreve, para quem escreve, em que escreve, no jornal digital, num blog, num site, numa revista, enfim. Tudo isso interfere na nossa interpretação. O ideal, quando vocês pegarem um texto na próxima prova, onde quer que seja, é vocês irem lá no final do texto e olhar qual é a fonte. Esse texto foi tirado de onde? Da revista Veja. Beleza. A revista Veja é uma revista que fala de quê? De assuntos diversos, de política e tal. Beleza. É voltada para que tipo de público? É voltada para a classe média. Só que tem dinheiro e tal.
que tem lá, tem opiniões sobre temas diversos, principalmente no cenário político, no cenário da economia, enfim, do Brasil. Então, saber isso já vai ajudar você a interpretar aquele texto, que você sabe que o contexto dali vai ter a ver com isso. Conhecer o público, conhecer a revista, conhecer as opiniões da revista, conhecer as posições políticas da revista, tudo isso vai interferir na interpretação do texto. Tá certo? Isso é importante. Conhecer o contexto de produção é fundamental para que você entenda, que você interprete. Como assim o contexto? Por exemplo, 1919, perdão, 1914. O que acontecia no mundo nessa data? O mundo enfrentava o quê? O mundo, o Brasil, que estava ali, 1914, iniciava a Primeira Grande Guerra Mundial, que foi até 1919. Então, tudo que foi produzido na literatura, na poesia, na música, na pintura, na escultura, nesse período, nesse contexto, retratava direta ou indiretamente a Primeira Grande Guerra. Porque o mundo vivia isso. Então, entender o contexto de produção é essencial para eu entender o que o autor quis dizer, a que ele se referia. Aí vai entrar o meu conhecimento de mundo. Se eu pego um texto que está lá, a revista Veja, sei lá, 1919, o que é? Estava terminando a Primeira Guerra Mundial. Então, eu vou ter uma noção do que o autor estava falando, porque naquele contexto nós estávamos ali caminhando para o fim da guerra. Estão entendendo? Contexto é o momento em que as coisas acontecem. E o contexto diz muito sobre o que o autor quer passar através do seu texto. Então, é isso. A compreensão e a interpretação são diferentes. A compreensão, as coisas estão ali claramente no texto. A interpretação vai exigir de você mais esforço cognitivo. Na interpretação existe uma análise indireta. Existe uma percepção sutil. O foco não está no texto, que eu falei agora há pouco, está no contexto. É contextual. É no campo da subjetividade, das suposições. Tá certo? Nós vamos aprofundar isso na sequência. Só o detalhe aí. É possível compreender um texto sem interpretar. Você compreende ali porque está nas linhas do texto. Agora, é impossível interpretar sem antes compreender. Primeiro você compreende o que está nas linhas do texto, você lê. Para isso é importante que você saiba ler corretamente, fazendo as pausas, a pontuação correta, a entonação correta. E eu vou daqui a pouco falar sobre como fazer isso. E depois depois de entender bem o texto, você vai tentar interpretá-lo, ir além do texto, tá certo? Compreensão é tranquila, está no texto. Interpretação é mais complexa, porque exige que você vá além do texto. Deixa eu ver só uma coisinha aqui antes. Pronto, voltei para cá, estava só vendo aqui. Vou pedir para vocês fazerem aquela, repetir, quem chegou depois, ao longo da aula, fazer um printzinho e botar lá no grupo, que é para eu mandar para a supervisão da escola. Vamos lá. Sigamos. Quem tiver dúvida, gente, pergunta, viu? É só perguntar, não se acanhe. Olha só. Compreensão e interpretação. A compreensão, para a gente enfatizar, deixar bem claro isso, a compreensão, a resposta da questão de compreensão está no texto. É tranquilo, está no texto. Você volta ao texto, lê o texto com calma e encontra a resposta. Professor, mas como é que eu vou saber?
Como é que eu vou saber? Essa questão aqui é compreensão, essa questão é interpretação. Como é que eu vou saber? Existe alguma dica? Existe. Vou passar agora para vocês. Isso aqui, memorizem o que eu vou passar agora. Os comandos, a gente chama de comandos de questão. O que é o comando? É o início da questão. Você vai observar o início da questão. Se você encontrar assim, ó, segundo o texto, pronto. Esse segundo texto é um comando que indica que aquela questão é uma questão de compreensão. Logo, a resposta está no texto. A resposta está no texto. Volta ao texto, lê o texto, que a resposta está ali, em algum lugar das linhas do texto. Tranquilo? Esse é um comando que indica que a questão é uma questão de compreensão. Não precisa se esforçar muito, pensar muito, tentar inferir. Não. Questão de compreensão, a resposta está no texto. Volta ao texto e beleza pura, está lá a resposta. Professor, só essa? Não. Outro comando, ó. O autor do texto diz que. O autor diz onde? Lá no texto. Vá lá, dê uma olhadinha. Volte lá ao texto e veja. Está lá. O autor do texto diz que. Mais um comando que indica o quê? Questão de compreensão textual. Se é de compreensão, a resposta está no texto. Esses macetes são excelentes para a vida inteira. Para a vida inteira. Toda vez que você pegar uma prova de concurso, uma prova de EF, uma prova de escola, uma prova que exige a compreensão e interpretação, esses comandos vão ser úteis. Inegavelmente. Memorizem esses conceitos, esses comandos. Segundo o texto diz que o texto informa. Onde é que o texto informa? Lá no texto, abençoado. Vai lá, olha o texto, volta para o texto, leia, está lá. Mais uma questão de compreensão textual. Ou seja, a resposta está no texto, nas linhas do texto. No texto, tá claro aqui. No texto, oxe, tá de cara. A resposta está onde? No texto. No texto, o autor. Tá entendendo? É só você ir lá que a resposta está lá. Tranquila. Então, eu tenho aí 4 comandos que indicam que as questões são de compreensão textual e não de interpretação. Você pega uma questão dessa, segundo o texto, e procura além do texto, você vai errar a questão. Porque ela pede ali o plano raso. Ela pede ali a sua compreensão. Não é necessário que você vá muito além. Está entendendo? As respostas de compreensão textual são encontradas nas linhas do texto. Tá certo? Segundo o texto, o autor do texto diz que, o texto informa que, no texto, memorizem esses comandos e memorizem que eles são de compreensão. Na minha próxima prova, ou nos próximos exercícios que vamos fazer, vocês vão ver e vão poder aplicar esses conceitos aí de compreensão e interpretação. Certo? Sigamos. Enquanto as questões que exigem a nossa compreensão estão no texto, quando a questão exige a interpretação, aí ela está além. Ela está fora do texto. Não é somente lendo o texto que você vai responder a uma questão de interpretação. Por quê? Porque as respostas elas estão além do texto. Elas estão nas entrelinhas.
É aquela parte em que você, leitor, vai tentar adivinhar, grosso modo a palavra é essa, adivinhar o que o autor quis dizer. Ele não disse ali, mas ele deixou pistas para você usar seu conhecimento de mundo, seu conhecimento vocabular, sua experiência de vida. Aí vai entrar os bons livros que você leu, as boas séries que você assistiu, os bons filmes a que você assistiu, as boas músicas que você ouviu, os lugares onde você passeou, as pessoas com quem você conversou. Tudo isso é o seu repertório, é sua bagagem de mundo, que a gente chama. É o seu repertório sociocultural. Tudo isso. E tudo isso vai fazer diferença na hora de você interpretar um texto. Tá certo? É aí que você vai preencher as lacunas, os buracos, os espaços deixados pelo autor do texto. Por quê? O autor, como eu falei, ele tem um público em mente. Ele escreve para determinado público. Então, quando ele escreve, ele espera que aquele público tenha uma noção do que ele vai escrever. Tá entendendo? Por isso que ele deixa pistas para o público leitor, dialogar com ele através dessas pistas. Preencher essas lacunas. Tá certo? Então, o texto aí está nas entrelinhas. Quais são os comandos que indicam que a questão é de interpretação? Eu tenho 3 aqui na primeira linha. Depreende-se, infere-se e conclui-se. Quando você bater o olho e tiver assim, depreende-se do texto, questão de interpretação. Infere-se do texto, questão de interpretação. Conclui-se do texto, questão de interpretação. Depreender, inferir e concluir, nesse sentido, você pode imaginar que elas são sinônimos. Significam a mesma coisa. É você tentar adivinhar. Grosso modo, a palavra é essa. Adivinhar o que o autor quis dizer. É aí onde vai entrar o que eu falei agora há pouco, conhecimento de mundo, sua bagagem de leitura, de filmes, de viagens, enfim, seu repertório de experiências vividas. Tá certo? Então, depreende-se é uma questão de interpretação. Infere-se é uma questão de interpretação. Conclui-se é uma questão de interpretação. Tá certo? Só são esses, professor? Não. O texto permite deduzir. Deduzir é igual a depreender, que é igual a inferir, que é igual a concluir. É interpretação. Ou seja, não adianta você voltar nas linhas do texto achando que está ali a resposta. Não está. É além do texto. A partir do que você leu, você vai conversar com o autor. Você vai dialogar com ele, vai fazer inferências, fazer deduções, fazer suposições, fazer pressuposições. Está além do texto. Olha só, tem uma parte da gramática que a gente estuda, que a gente fala sobre pressupostos e subentendidos. Olha só, vou dar aqui um exemplo para vocês. Um exemplo de pressuposição. Olha só, eu digo assim, ó, Clara parou de beber. O que é que tem nas linhas desse texto aí? O que, é que tem nas linhas do texto? Você olha para elas aí, para elas não, para ela, na linha do texto, na frase, na oração, Clara parou de beber, e vê que o que está aí é essa informação. Clara parou de beber. Essa é a informação que está no texto. Mas qual é a informação que está fora do texto? O que eu posso interpretar aí? Bem, se ela parou de beber, a expressão parou de me faz depreender, me faz inferir, me faz concluir, a partir dessa leitura, que um dia Clara bebeu. Não está dizendo aí, Clara um dia bebeu, tá? Não tá. Não está dizendo isso aí. Clara um dia bebeu. Clara bebia.
está dizendo isso. Está dizendo que ela parou de beber. Essa informação que está nas linhas, ou na linha do texto. Que aí eu tenho uma linha só, na linha do texto. Só que eu vou supor, eu vou depreender, eu vou inferir, eu vou concluir a partir dessa leitura que um dia ela bebeu. Isso é interpretação. Só. É ir além do que está no texto. Claro, que aí é um exemplo trivial, né? Porque fica mais fácil para explicar. Quando você pega um texto com vários parágrafos, é mais complexo, certamente. Mas a ideia é essa. Tá certo? A ideia é essa. Isso são pressupostos. É pressuposição. Quando eu digo assim, ó, por exemplo, você chega na casa de um colega, agora que são subentendidos, que faz parte do contexto de interpretação. Você chega na casa de um colega e diz assim, você chega lá, entra e tal, aí você diz, tá fazendo calor, né? Tá quente hoje. Isso que você disse. Aí o colega subentende que você quer que ele ligue o ar-condicionado, que ele ligue o ventilador, que ele abra uma janela, uma porta para ventilar o ambiente. Você não pediu, sei, por favor, ligue o ar, tá fazendo calor, pô. Liga o ventilador aí, vai lá. E abre pelo menos a janela, tá quente demais. Você não pediu. Você só disse que estava quente. Aí ele subentendeu que você queria que ele fizesse algo para aquele calor amenizar. Tá entendendo? Pressupostos subentendidos. É isso que entra a questão da interpretação textual. Legal, né? O português é legal. É porque português é isso. É tranquilo. Tá entendendo? Não é nem um bicho de outro mundo, não. Prossigamos. Depois disso aqui que eu tenho. É possível subentender, falei agora há pouco, ó, de subentendido, a partir do texto, olha só, é a partir da leitura que você vai fazer do texto. Ah, eu vou voltar aqui para o texto e vou encontrar a resposta. Nas linhas, não vai encontrar, porque ela não está nas linhas. Apesar de você ter que voltar no texto para reler, para entender, para depois da leitura poder fazer as suas inferências, poder deduzir, poder supor, poder tentar adivinhar, apesar de você fazer isso, claro, a resposta não vai estar ali nas linhas do texto. Por quê? Não é compreensão, é interpretação. Exige mais esforço cognitivo, é mais trabalhoso, é mais complicado. Tá entendendo? É mais complicado. Só isso? Não, tem mais um. Qual a intenção? Qual a intenção do autor do texto quando afirma que a grande sacada, e vai fazer IF, vai pegar uma questão, anote aí, essa aula vai ficar salva. Quando vocês que vão fazer a prova de IF, claro, que vai fazer Maria Paula e tal, e quem mais for fazer, quando pegar essa prova, vai lembrar do que eu estou dizendo aqui, porque a aula vai ficar gravada, é só ir lá e dizer, LC avisou. Vai cair uma questão perguntando sobre a intenção do autor do texto. Se não cair, eu rasgo meu diploma de graduado, de especialista e de mestre. Se não cair, eu rasgo meus 3 diplomas. Aliás, são 4. São 2 especializações. E o mestrado e a graduação. Essa questão sempre cai. Qual a intenção do autor? Se não cair com esse nome, vai cair com o nome propósito comunicativo, que é a mesma coisa. Que é o que eu falei momentos atrás. É a intenção. O autor do texto escreveu esse texto com qual intenção? Com qual objetivo? O que é que ele queria alcançar quando escreveu esse texto? Questão de interpretação. Você vai analisar o texto e vai dizer, bem, a intenção dele era essa. Vai procurar a alternativazinha lá e marcar. E vai acertar a questão.
Porque você assistiu a essa aula. E você vai revisar essa aula. E nós vamos fazer exercícios na escola, na sala de aula, sobre compreensão e interpretação. Portanto, já printem esses comandos aí. Na verdade, vou mandar o PDF para vocês depois. Esse mesmo slide que eu estou passando, vou transformar em PDF e vou enviar para vocês. Vocês pratiquem isso, memorizem, escrevam isso, reescrevam. Não basta só ter na salvo lá. Reescreve, que é para internalizar. Exercita isso, para vocês se destacarem, saírem da mediocridade e além, certo? Como é que eu leio um texto? Como ler um texto? Olha só. Primeira leitura. Aqui já dá uma ideia do que eu falei agora há pouco, ó. Quem está atento já percebeu que existe aqui uma pressuposição, que eu posso pressupor que se tem primeira leitura, consequentemente vai ter uma segunda leitura. Vai ter a sugestão de uma segunda leitura. Não está dizendo aí, daqui a pouco eu vou falar sobre uma segunda leitura. Não, é só assim, primeira leitura. Mas o cara que está atento, ele já percebeu que, se digo primeira leitura, certamente vai ter pelo menos mais uma. Pelo menos mais a segunda, ou mais duas, eu não sei. Mas pelo menos mais uma tem, porque senão teria feito primeira leitura. Tá entendendo? Então, primeira leitura. Você lê o texto uma vez, aquela leitura intencional, aquela leitura jornalística, né, como se fosse William Bonner e Fátima, nem ela mais, né, apresentando o Jornal Nacional e tal. É uma leitura com entonação. É isso que falta. Quando você estiver lendo um diálogo ou qualquer coisa do tipo lá no texto e encontrar essa palavra assim, você leia com a entonação correta. Nossa! 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 Aquele espanto, aquela admiração. Se você encontra uma palavra assim, nossa, e você lê assim, nossa, porra, cadê a entonação? Se você lê lá, se você vê um ponto de interrogação, e você não lê aquela linha como pergunta, você está destruindo a sua capacidade de compreender e interpretar o texto. É isso. É entonação. Se você não faz as vírgulas corretas, a pessoa não entendia a questão. Claro, você não sabe ler. Tá entendendo? Não entendeu porque não sabe ler direito. É isso. Não é dificuldade de leitura. Perdão, de compreensão ou interpretação. É, antes de tudo, dificuldade de leitura. Se você melhora a sua leitura, você, consequentemente, eu garanto, vai melhorar a sua compreensão e a sua interpretação. Para que serve essa primeira leitura? Para o leitor encontrar a ideia central do texto. Ou seja, o texto fala de quê? Esse texto que eu li aqui fala de quê? A primeira leitura, você não vai fazer marcação, não vai grifar nada, não vai destacar nada. Você vai ler e tentar descobrir o tema central do texto. A primeira leitura é só para isso. Só. Do que trata o texto? Tendo descoberto, aí sim. Aí vai começar a destrinchar o texto. Aí vai para a segunda leitura. Um texto deve ser lido pelo menos 3 vezes, né? 2, no mínimo. No mínimo, na miséria, 2 vezes. Se tiver tempo, leia 3. Tá certo? Mas a gente tem um exemplo aqui com 2. Na segunda leitura, você vai pegar a sua caneta, o seu grafite,
o seu marca-texto e vai começar a fazer grifos, grifar. Faz um traço, faz um círculo, faz um asterisco, tá entendendo? Faz um quadradinho, enfim. Você pode fazer marcações diferentes. Um quadrado para uma coisa, um triângulo para outra, um círculo para outra, um asterisco para outra, um númerozinho 1, 2 e tal para outra. Enfim, você escolhe aí suas maneiras de marcar. E faz anotações. Ideia tal, tal, tal. Você anota. Isso aqui é importante, por isso, por isso. Tá entendendo? Faz anotações das principais ideias. Eu sugiro aqui que você separe as ideias por parágrafos. Pega o primeiro parágrafo do texto, olha qual é a ideia principal. Detalhe, geralmente ela vai estar nas primeiras linhas do texto. Eu falei isso na sala de aula do 9º ano já, naquelas aulas de redação. E quem viu o meu curso de redação que eu mandei lá para o 9º ano, quem viu, quem teve a preocupação de assistir, que achou que era importante, já sabe muita coisa. Quem deixou para lá, quem vai ver depois e tal, está perdendo uma grande chance de se destacar, de se diferenciar. Mas é aquela questão. Eu posso ensinar o caminho, mas eu não posso caminhar por nenhum de vocês. Tá certo? Eu posso mostrar como é que faz. E eu já fiz isso. Então, observe. Separar por parágrafo. A ideia principal desse parágrafo aqui é essa. Anota. Nesse segundo parágrafo, a ideia principal é essa. Anota. Enfim. Professor, se o texto tiver um parágrafo só, como é que eu faço? Um parágrafo bem grandão. Você divide por períodos. O que é um período? É um enunciado que começa com letra maiúscula e termina num ponto final, ou num ponto de exclamação, ou num ponto de interrogação. Isso é um período. Também falei isso na sala de aula. Tá certo? Então, depois de fazer isso aí, você vai fazer marcações em quê? Quais classes de palavras eu tenho que marcar? Verbos. Destaca os verbos. Por quê? Porque os verbos indicam ação, acontecimento, fenômeno natural, estado, ação de estado, e por aí vai. Adjetivos. Por que eu devo marcar adjetivos? Porque os adjetivos indicam características, atributos. Então, devo marcar. E advérbios? Advérbios, eles se relacionam ao verbo, indicando circunstâncias. De quê? De tempo, de modo, de causa, de intensidade, de duração, de negação, de consequência, de causa, enfim, N circunstâncias. Então, depois de fazer isso tudo, claro que o texto vai estar mais fácil de você interpretar e compreender. Claro, você fez 2 leituras. Na primeira você encontrou a ideia central, na segunda você começou a anotar ali, separou, tal, grifou, marcou verbos, adjetivos, advérbios, pegou a ideia central de cada parágrafo. O texto está esmiuçado. Você não vai errar uma questão dessa mais de jeito nenhum. Porque o texto está esmiuçado, você destrinchou ele todinho ali. Claro que isso leva tempo. E claro que você precisa praticar para tornar isso um hábito, para quando chegar no dia da prova valendo, você não levar. Você pegou isso aqui, entendeu aqui a aula, que a ideia da aula é fazer você entender, não mais do que isso. E só for praticar no dia da prova, você vai apanhar sem pena. Você vai apanhar com força. Porque você entendeu tudo de repente, mas não for praticar. Agora, quem entendeu e começar a praticar desde já, vai tornar isso um hábito. E quanto mais você pratica, mais você desenvolve. Você melhora. Então vai fazer isso em menos tempo no dia da prova. Do que alguém que nunca fez, vai deixar para fazer só no dia da prova. Tá entendendo? É aí onde está a questão. E por fim, um fluxograma. Professor, o que é um fluxograma? Nós chamávamos isso antes de fluxograma. Hoje se chama de mapa mental.
que é a mesma coisa. Mapa conceitual é a mesma coisa. Fluxograma se faz em empresas, né? Mas é a mesma coisa. Você tem aqui a ideia central, que eu vou chamar de IC, ideia central, e tem ramificações. Essa ideia puxa essa puxa essa está ligada a essa daqui já está ligada para cá. Enfim, é uma cadeia. Não sei se vocês estão vendo isso na parte de matemática, na parte de ciência do nono ano, que é química, que tem as cadeias carbônicas, né? Vocês já estão vendo isso lá em química, não sei lá, por próprio bimestre, enfim. Mas é isso, mapa mental, todo mundo deve conhecer já, mapa mental, né? Sabe como é? É o fluxograma. Essa ideia puxa essa, puxa essa, puxa essa. Tudo isso. Ah, pessoal, dá muito trabalho para isso. Claro! Ninguém disse que era fácil. Eu disse que era possível. Agora, quanto mais você faz isso, mais torna isso um hábito, mais fácil fica. Quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar. Essa é a grande sacada da coisa. Quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar. Tá certo? Quanto mais você estuda, mais fácil fica estudar. Essa é a grande sacada da coisa.